Olá, que a graça de Cristo Jesus esteja com a tua vida. Que momento abençoado é poder ouvir uma palavra de Deus e sermos direcionados por esta palavra. Eu quero dizer que a vontade de Deus na minha vida e na tua vida, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Deus é aquele que entra no nosso coração para acrescentar todas as demais coisas, quando nós o buscamos em primeiro lugar. Eu quero dizer isso a fim de que você não tenha medo de ouvir uma direção de Deus. A palavra do Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Eu quero meditar com vocês na primeira carta de João, capítulo 2, verso 4 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Vamos orar? Pai, obrigado, Jesus. Muito obrigado por esta palavra lida. Fala ao nosso coração, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. O tema da nossa meditação nesta hora é livre-se da mágoa. Como é difícil nós guardarmos rancor e ressentimento no nosso coração. É incrível que quanto mais nós amamos, mais nós nos fortalecemos e nos sentimos bem em amar e em sermos amados. Mas, quando ficamos com amargura, com ressentimento, com ódio, com raiva de alguém, é interessante que o ódio e a raiva nos consomem toda a nossa energia. É por isso que você consegue amar a muitas pessoas, mas você não consegue odiar a muitas, porque o ódio, a ira, a mágoa, o ressentimento, o rancor, ou a chateação, vamos dizer assim, ela consome toda a nossa energia. Meus amados irmãos, Jesus agora está exortando o nosso coração através de João, o apóstolo do amor. João está dizendo de uma forma muito clara à igreja que estava vivendo um cristianismo filosófico, pautado no gnosticismo, no conhecimento, onde aquilo que eles acreditavam não eram expresso em ações e em obras. Viviam uma fé racional e não uma fé concreta. Amavam em palavras, em versos, em poesias, mas não em ações e em atitudes. É por isso que João diz, olha, se você diz que conhece a Deus, então você deve guardar os mandamentos do Senhor. Porque aquele que conhece a Deus é aquele que guarda os mandamentos de Deus e os coloca em prática. Porque, na verdade, se você diz conhecer a Deus, mas não pratica as obras que Ele nos ensinou a fazer, você, eu, nós, somos mentirosos. E a verdade de Deus não está em nós. João está denunciando a igreja cristã, que vivia em palavras, mas não vivia em ações, em atitudes, a fé que eles tinham em Deus. E a sua queixa continua, aquele que pensa estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas. Aquele que está nas trevas está a caminho do inferno, porque não ama ao seu irmão. E por isso, se ele não consegue amar ao seu irmão, que ele vê, como é capaz de amar a Deus que ele não vê? Irmãos, olha que coisa interessante. A mágoa, o ressentimento e a ira nos falam não da capacidade do outro em ofender a mim, a você, mas o ressentimento, a mágoa, a irritação nos fala da minha e da sua incapacidade de perdoar. Porque quem muito ama, muito perdoa. E é por isso que Deus está falando esta palavra através de João ao nosso coração.
a marca dos seguidores de Jesus é a prática do amor. A marca de um crente é a sua capacidade de amar e perdoar, tanto aqueles que são amáveis, quanto aqueles que não são amáveis. Tanto aquelas pessoas que são legais, agradáveis de estarem à sua volta, como aqueles chatos, que nós não gostamos de conviver. Meu amado irmão, se você diz ser um cristão verdadeiro, faça necessário um autoexame. É necessário olhar para dentro de mim mesmo e ver se há em mim algum ódio, alguma mágoa, algum rancor. Porque caso haja algum pecado no meu coração contra o meu irmão, alguma falta de amor, de ternura, de afeto, Deus não está em mim e eu sou um mentiroso. O que João está dizendo? É impossível você ser um cristão verdadeiro se você tem ódio de alguém. É impossível você ser um seguidor de Cristo, um pequeno Cristo, se você ainda não aprendeu a amar. O amor não é sentimento. O amor não está pautado em emoções. O amor é a nossa decisão, a nossa atitude em corresponder ao amor com que Deus nos amou. E por isso amamos a Ele acima de todas as coisas e amamos ao próximo como a nós mesmos. Amor é decisão e é atitude. Eu decido perdoar. Perdoar aqueles a quem nós amamos é um pouco difícil, mas nós até conseguimos perdoar. Mas como perdoar aqueles que não nos pedem perdão? Como perdoar aqueles que não reconhecem que nos ofenderam, que falharam conosco? Como perdoar o orgulhoso, o soberbo, o altivo? Eu não fiz nada. Eu não errei. Eu não fiz nada. E então nós percebemos que a amargura, o ressentimento, o ódio começa a fazer parte do nosso coração e alimentamos esses sentimentos, esses afetos contrários. E não deis lugar ao diabo. Irai-vos e não pequei-vos, não se põe o sol sobre a vossa ira, e não deis lugar ao diabo. Queridos irmãos, a falta de perdão nos fala sobre a nossa incapacidade de amar. E quando nós não amamos, nós alimentamos ódio. E a Bíblia nos diz que o pai do ódio, do rancor, da mágoa é o diabo. E então, ao invés de Deus crescer dentro de mim, começa a crescer o mal, a maldade, a ira, o ressentimento. Estou magoado, estou ressentido, estou ferido. Muitas pessoas falam isso com lágrimas nos olhos, revivendo os traumas de 10, 20, 30 anos atrás. Pastor, estou ferido, eu estou machucado, e começa a chorar. Sabe, meu amado irmão, eu não estou dizendo que o outro não tenha ferido você de fato. Talvez ele o tenha. De fato, talvez essa pessoa tenha te cortado, te ferido, te machucado, te traído. Mas se você é um crente verdadeiro, você é uma pessoa que perdoa. Porque o diabo é aquele que vai procurando espaço no nosso coração. É aquele que sai à procura de pequenas frestas para que ele possa ampliá-las, entrar aos poucos no nosso coração, e quando vê, somos dominados pelos nossos pecados. Aquele que guarda ira e ressentimento no coração ainda não está pleno da presença de Deus, não está cheio do Espírito Santo de Deus, e por isso não pode provar dos dons espirituais, dos dons futuros, das manifestações sobrenaturais de Deus. E aqui nós não falamos de dons do Espírito, mas dom como presente de Deus, como bênção do Senhor sobre nossa vida. Meu amado irmão, a grande dificuldade para mim e para você que fomos feridos por alguém, por alguma circunstância, é que cabe a mim e a você, mesmo sendo ferido, o dever e a obrigação de perdoar. Caso contrário, as minhas orações serão interrompidas e Deus não as ouvirá. Por mais que uma pessoa tenha ofendido a mim e a você, por mais que tenhamos sido machucados, nenhuma ofensa é tão grande quanto a ofensa que eu e você cometemos contra Deus. O pecado foi algo extremamente
caro. Custou a vida do próprio Cristo. Jesus decidiu pagar com a sua própria vida para que seu Pai se alegrasse nele, nas suas obras, em redimir e resgatar do inferno, do império da morte, das trevas, a vida dos seus filhos. Jesus, gratuitamente, voluntariamente, entregou a sua vida em nosso favor, para que nós fôssemos libertos da ira e do império das trevas. É por isso que o diabo sabe, a maldade sabe, o inferno sabe que eles nada podem contra nós e não podem prevalecer contra mim e contra ti. Mas o diabo também sabe que ele pode entulhar o meu coração. Ele pode começar a jogar lixo e mais lixo para que eu passe a absorver tudo isso. E eu começo a alimentar as minhas chateações, eu começo a alimentar as minhas iras, a minha mágoa, o meu ressentimento contra o próximo. E a cada conversa, a cada encontro com uma outra pessoa, com uma terceira, quarta, quinta pessoa, eu vou revivendo aquele trauma. E vou falando e falando novamente a respeito daquela pessoa que me feriu. E então, eu começo a formar aquela ofensa que era tão pequenina, que era um corte na pele, num câncer, numa doença mortal. E de fato aquilo se tornou uma doença mortal porque me separou do Pai. O diabo sabe que se nós guardarmos no coração as obras infrutíferas da carne, ele terá acesso ao meu coração e ao seu coração. E é por isso que ele está muito interessado em fazer com que você seja uma pessoa cheia de ira. O diabo se alegra quando vê você irado, nervoso, exasperado. E as pessoas acham que há virtude. Fiquei macho, fiquei nervoso, fiquei irado. Não há virtude alguma em ser direcionado pela carne. Irai-vos não, pequenos. Falai no vosso coração, no vosso travesseiro. Falai com Deus, confessa os seus pecados ao Senhor, confessa os seus pecados ao próximo. Se o teu irmão tem algo contra ti, vai até ele. Resolva os teus conflitos, resolva os teus problemas antes do sol se pôr. Para que você não durma com as portas da tua casa abertas, para que o diabo não tenha acesso à sua vida. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque do teu coração procedem as fontes de vida. Meu amado irmão, meu amado amigo, eu quero dizer algo muito importante no seu coração. Talvez você esteja orando há anos por algo e nada acontece. Talvez você esteja procurando respostas em Deus e nada acontece. E eu quero dizer isso ao teu coração em nome de Jesus. Que talvez a única causa, a única razão seja a falta de perdão no seu coração. Porque enquanto você não decidir perdoar, você está se fazendo de mentiroso. E Deus não está em ti. E Deus não está ouvindo as suas orações. Você está caminhando sozinho. Pastor, não é fácil perdoar, não é. É por isso que nós perdoamos pela fé. É por isso que o perdão e o amor é uma decisão, uma atitude. É uma atitude em sacrifício a Deus, e não por prazer, e não por sentimentos. Porque eu não tenho vontade, nem desejo algum de perdoar quem me ofendeu. Eu não tenho vontade nenhuma de oferecer a segunda face para aquele que me bate. Eu não tenho vontade nenhuma de andar a segunda milha para aquele que me obriga a andar a primeira. Mas eu decidi algo na minha vida. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E conhecereis a verdade vos libertará. Eu decidi no meu coração ser livre. Mesmo contrariado comigo mesmo, eu me aproximo daqueles que me ofenderam. E mesmo estando chateado, eu digo, olha, eu peço perdão se eu te ofendi. E ao mesmo tempo eu te perdoo. Não porque eu os ame com paixão e com sentimento favorável, não. Mas porque eu amo a Deus e quero estar em paz com Deus, porque eu fui liberto, não sou mais filho da ira. Agora eu tenho paz com Deus. Eu quero que as minhas orações sejam respondidas. Que Deus te abençoe. Você precisa se livrar das tuas mágoas. Mágoas nos falam da nossa incapacidade de amar e não da capacidade do outro em nos ofender. Livre-se das tuas mágoas, se você precisa de Deus.
Se você acredita que você precisa de Deus e que Ele responda às tuas orações, então livre-se do ódio, da mágoa e do rancor. E então você será bem-sucedido, próspero, como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto. Que Deus te abençoe, que Deus te faça frutificar, em nome de Jesus. Aleluia, glória ao teu nome, Senhor. Amém, 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 amém. Deus, eu ouço a tua voz chamando